Olá, queridas e queridos. Meu nome é João Henrique Salles Jung. Eu falo de Hagen, na Alemanha, onde eu faço o meu doutorado em filosofia em um regime de cotutela com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde eu sou orientando do professor Agemir Bavaresco. Aqui em Hagen sou orientando pelo professor Thomas Hoffmann. E fiz o meu mestrado também na PUC, em filosofia, na PUC Rio Grande do Sul, também sob orientação do professor Agemir Bavaresco. E é sempre uma satisfação estar em diálogo, conversar com os colegas, os amigos hegelianos que se congregam na Sociedade Hegel Brasileira. E nesse momento, nesse 11º congresso, nessa situação sui generis que nós temos aqui, né, de gravar vídeos e acompanhar online, é algo que nós estamos nos acostumando em relação a esse cenário pandêmico, né? E que, dentre os seus males e dentre as coisas negativas que representam de não nos encontrarmos pessoalmente, tomar um cafezinho, tomar uma cerveja depois do congresso, tem um lado positivo, né? Que é de em lugares diferentes, em tempos diferentes, nós conseguimos nos congregar, nós conseguimos apresentar nossas pesquisas e trocar ideias, seja onde a gente estiver. E aqui então, nesse momento, eu venho para falar do meu trabalho que foi aprovado para esse 11º congresso. E um congresso importantíssimo, que trata de um tema importantíssimo, que são os 200 anos da filosofia do direito, uma obra central na filosofia hegeliana, para aqueles que, assim como eu, se interessam pela filosofia política hegeliana. Na minha tese de doutorado, eu estou no primeiro ano de doutorado agora, né? Tenho aí mais 3, 4 anos para desenvolver a tese, mas a filosofia do direito é um livro essencial, um livro central para mim. Mas eu creio que a filosofia do direito ela não pode ser compreendida sozinha, mas sim dentro de um todo sistêmico que representa a filosofia hegeliana. Né? Compreender o sistema hegeliano é fundamental para a gente poder compreender o que Hegel coloca na sua filosofia do direito, na sua ideia da eticidade, que vai ser a ideia central que vai se tratar ali. Mas meu trabalho não é especificamente sobre isso, meu trabalho é exatamente sobre essa questão sistêmica e de como é necessário a gente ligar os 3 pontos do eixo do sistema, né? A lógica, a natureza e o espírito. Mas no que eu dou a ênfase aqui no meu trabalho em relação à lógica. E o título do meu trabalho já explica um pouco das minhas intenções, que seria do subjetivo ao absoluto, a lógica dialética enquanto estrutura do espírito em Hegel. E a intenção desse meu trabalho é ele servir de uma base metodológica para minha tese, que, como eu falei para vocês, está num estágio inicial ainda, né? E eu acho que é muito enriquecedor eu gravar esse vídeo e depois receber feedbacks dos colegas para eu poder aprofundar algumas leituras, acrescentar referências na tese que ainda está no momento de revisão bibliográfica, de aprofundamento e para os comentadores. Então acho que vai ser muito rico esse momento de expor o trabalho e principalmente de receber o feedback de vocês. Mas até então eu trabalho com a questão de tecer uma crítica a toda e qualquer compreensão da filosofia política hegeliana que não tenha enquanto sustentáculo a lógica. E aqui no que eu argumento, a lógica dialética enquanto estrutura do espírito em Hegel. Por que isso? Não é uma discussão nova, é uma coisa que já existem comentários, já existem debates, já existem, enfim. Mas o meu ponto é, né, fazer essa substância metodológica para minha tese. E numa primeira parte, ali, né, na introdução do artigo, eu trago alguns temas, faço essa aproximação inicial. E eu coloco o problema de pesquisa, que é, e agora eu irei ler. É possível argumentar que uma lógica dialética baliza o desenvolvimento do espírito, Geist, em Hegel? Essa é a pergunta que norteia esse trabalho, esse artigo que está em desenvolvimento, essa apresentação que eu faço aqui agora, de pensar essa lógica dialética. Mas por que uma lógica dialética? Penso, obviamente, né, na Ciência da Lógica, em seus 3 volumes, a quem eu tive o contato através do professor Agemir, como eu disse antes, meu orientador e também tradutor, né, parte da equipe de tradução da Ciência da Lógica ao português, esse trabalho hercúleo, né?
E o grande ponto aqui, meus queridos, eu faço primeiro, então, numa primeira sessão, uma compreensão do que é a dialética e do que é a lógica em Hegel. A dialética hegeliana, esse método, ou mais do que um método, a gente deve falar, pode e deve falar que é tão caro a Hegel e que a filosofia pós-hegeliana se absorveu o método dialético e, claro, com as suas inúmeras variações que a gente tem desde Marx, passando pela teoria crítica, enfim. E então o que é a dialética? E retomando lá, desde os antigos, desde os pré-socráticos, Heráclito, Sócrates, Platão, trazendo até, né, a dialética transcendental kantiana, que vai ser o grande ponto de partida de Hegel e, obviamente, um ponto de partida crítico que Hegel vai exercer em relação a essa dialética transcendental kantiana que nos é apresentada na primeira crítica por Kant, a crítica da razão pura, ali está. E então faço essa retomada e coloco o que é a dialética, né? Essa dialética especulativa que nós temos em Hegel e que tem um caráter muito próprio e que é um caráter que, na minha concepção, e é claro, isso é aberto a debates, existem debates sobre isso, é uma dialética do movimento, é uma dialética em si, para si, e que movimenta o sistema hegeliano. Então a gente tem de um lado isso e de outro lado a lógica, né? O que é a lógica em Hegel? E novamente, assim como foi feito com a dialética, eu faço uma breve retomada do que a gente tem enquanto lógica na filosofia, e partindo principalmente, né, de Aristóteles ali no órgão, toda a noção de silogismo que já aparece em Aristóteles, que a gente sabe ser muito cara a Hegel, e que na doutrina do conceito, o terceiro volume da ciência da lógica, vai aparecer, e a gente toda essa questão, né, da lógica encontrando o seu conceito e do conceito fundamentando a filosofia, e da filosofia enquanto este conceito que aprende o seu tempo, né? Temos essa frase clássica de Hegel. Então, trazendo o que é a lógica em Hegel, passando por uma história de filosofia e, novamente, partindo como principal interlocutor com o qual Hegel trabalha, Kant, mais uma vez, a lógica transcendental kantiana. Né? Então, primeiro eu faço essa recuperação, essa retomada, lógica dialética, em vias de fundamentar uma lógica dialética. E mostrar, então, em primeiro lugar, que existe a lógica e existe a dialética, não são coisas necessariamente conectadas. Mas eu faço esse esforço de conexão entre a lógica e a dialética, e uma lógica que agora em Hegel é uma lógica metafísica. Isso é muito claro no primeiro volume da Ciência da Lógica. A crítica que Hegel traz a lógica como ela vinha sendo tratada até então, uma lógica matematizada, uma lógica instrumental, uma lógica que não tinha um conteúdo em si, mas era apenas uma ferramenta, e Hegel ele é crítico a isso. Nesses prefácios da Ciência da Lógica, que isso aparece mais enfaticamente, Hegel dirige sua lógica e a metafísica nessas críticas. Então a gente tem essa lógica que é constituída metafisicamente, uma lógica que ela é especulativa e que junto com a dialética vai constituir, ao meu defender, então, esse vetor do sistema hegeliano como um todo. E para isso uma obra muito importante que eu trago no meu artigo é do professor Bernard Bourgois, professor da Paris 1, professor emérito, está com seus 90 e tantos anos, ainda vive, o que é muito legal, né? E foi orientador do meu orientador, do Agemir. Então é bacana fazer essa retomada dos artigos do professor Bourgois. E então fazendo nessa fundamentação do sistema hegeliano através desse eixo lógico, esse eixo dialético e como que isso estrutura. E nisso, daí um outro trabalho que para mim é muito importante do professor Diogo Ferrer, inclusive, né, membro da nossa gloriosa Sociedade Hegel Brasileira, no qual o professor Diogo Ferrer ele traz, no estudo da enciclopédia, toda a recapitulação que Hegel faz do seu sistema. Estão lá nos parágrafos finais da enciclopédia, a partir do parágrafo 573, basicamente, se eu não estou enganado, 570 e alguma coisa.
e de ver de como a lógica ela se articula enquanto o início do sistema hegeliano, mas que isso é apenas uma primeira determinação. Se parte da lógica, né, desse arcabouço das puras significações, o professor Diogo Ferrer coloca nessas palavras, para partir a filosofia do real, que estaria na natureza e no espírito, mas que a própria enciclopédia, ou seja, o próprio Hegel, ele já demonstra que há uma determinação posterior, no qual se retorna a lógica, e no qual a lógica ela passa do seu estágio mais indeterminado de ser meramente o ambiente dessas puras significações para se tornar algo em si para si, para se tornar um conteúdo, para alcançar, enfim, o real, a racionalidade efetiva. Então a lógica ela tem toda essa movimentação, toda essa mediação feita por ela e para ela, dentro da filosofia hegeliana. E por isso eu acho que deve se compreender o sistema hegeliano, e aqui, mais especificamente, né, a parte do espírito, em Hegel, a partir dessa lógica dialética. Então, eu também abordo, né, como eu já citei no título do trabalho, do subjetivo absoluto. Eu faço uma recapitulação da filosofia do espírito em Hegel, passando dos seus momentos, né, então, tomando como obras centrais a fenomenologia do espírito, ao se tratar do espírito subjetivo, depois a filosofia do direito, já citada aqui por estarmos nessa data comemorativa em relação a ela, e nisso termos o espírito objetivo, né? E a filosofia da religião, onde a gente vai falar sobre o espírito absoluto, que seria o alcançar desse absoluto. Mas lembrando que esses momentos eles se encontram dispostos ao longo das fases subjetiva, objetiva e absoluta. E, então faço essa recapitulação e, novamente, sempre nesse diálogo com essa lógica dialética, que inclusive vai ser essa própria lógica dialética, na minha concepção, mas é claro que para isso eu trago alguns autores, já citei alguns deles, de colocar que é o próprio movimento lógico dialético que faz a reconciliação numa fase de religião consumada, é com o movimento dialético que o mundano e o espiritual ele consegue se reconciliar no ético. Então a gente tem essa ligação entre o absoluto e o objetivo e a fundamentação do ético através de um movimento lógico dialético. E é isso que eu defendo. Então eu faço toda uma constituição, passando centralmente na obra de Hegel e paralelamente em alguns comentadores, como eu já citei aqui, o professor Bernardo Bourgeois, o professor Diogo Ferrer, o próprio professor Bavaresco, em vez de demonstrar, né, esse peso, essa força da lógica e da lógica dialética constituída enquanto um motor do sistema em Hegel. E por fim, e toda essa reconstituição que vai ser casada com essa reconstituição da filosofia do espírito em Hegel, para dirigir críticas a concepções que fazem apreensões da filosofia política hegeliana e que excluem a lógica enquanto uma chave hermenêutica para o espírito. Isso é algo que já vem há tempo, isso é algo que vem ali da década de 60, a gente pode colocar, né, como movimento linguístico. Mas eu trago três principais autores para dirigir críticas. O primeiro deles seria o Michael Teunissen, um grande conhecedor de Hegel, sem dúvidas, um dos grandes comentadores de Hegel, mas que, né, teve essa vertente de tentar compreender, de tentar mostrar as insuficiências, os limites da lógica na compreensão do espírito. Então eu dirijo essa crítica a ele. E nesse momento, então, pegando o Teunissen como um hegeliano que analisa a obra de Hegel e que se desvincula dessa compreensão sistemática no qual a lógica ajuda a compreender o espírito. Enquanto uma espécie de termo médio, o segundo autor que aparece é o Axel Honneth, creio que seja conhecido pela maioria que assiste esse vídeo. E o professor Axel Honneth, enquanto alguém, de certa forma, um hegeliano, que faz uma apreensão da filosofia hegeliana, em vez de constituir a sua
a sua filosofia do reconhecimento dentro de uma estrutura da teoria crítica. Muitos pontos interessantes, o Honneth, inclusive, muitas outras obras interessantes que o Honneth tem, mas ele cai nesse problema, né? Recorre a esse problema de negligenciar a lógica, as categorias lógicas, enquanto condição de compreensão do espírito. E a principal obra, inclusive, que eu trago daí do Honneth para argumentar sobre isso é o Sofrimento de Indeterminação, que é uma reconstituição que ele faz da filosofia do direito, então acho que fica algo bem temático, inclusive. E por fim, eu trago um autor que normalmente ele não é muito comentado dentro da Hegel-Forschung, né, dentro dos estudos hegelianos, que seria o John Rawls, o famoso John Rawls, as teorias da justiça como equidade, do véu da ignorância, enfim, um ótimo filósofo da filosofia política, um dos grandes do século XX, e que tem uma vinculação mais forte com Kant, mas que na história da filosofia moral, uma obra bem interessante dele, ele faz uma reconstituição ampla de Hegel, ele tenta extrair da filosofia política hegeliana alguns pontos para essa reconstituição